Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala para quem é que Deus se revela, de quem é que Deus se esconde. Existe um saber que vem da fé, existe um saber que Deus coloca em nós, né? Por um dom de sabedoria, de revelação interior. Então existe um saber que o ser humano pode buscar e encontrar e deve encontrar, né? Através da pesquisa, da inteligência, do colocar a cabeça para funcionar. Isso é muito importante, né? Mas existe um grau no conhecimento que está para além disso, né? Que é sobretudo esse conhecimento de quem é Jesus. Esse conhecimento do que é que vale a pena buscar na vida. Pelo que é que vale a pena sofrer, chorar. O que de fato é louvável, o que de fato é um desperdício. Esse parâmetro que o ser humano faz da vida e que vai pautando a vida, né? Isso passa por um dom de Deus, que Deus dá a quem? Aos pequeninos. Então nós estamos aqui no capítulo 11 de São Mateus. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, você que a tem. Nós estamos ali em Mateus 11, 25. Por que é que Jesus faz este louvor? Quando a gente olha um pouco antes, então a leitura de ontem, que não foi proclamada por ser uma festa litúrgica que caiu ontem de Nossa Senhora, seria o trecho ali de Mateus 11, do 20 ao 24. Uma pena que você está sem Bíblia, você perde tanta coisa. Olha lá. Jesus então começou a dizer: ai de ti, Corazim, Betsaida, que são as cidades onde ele tinha visitado e onde os discípulos tinham ido em missão. Ele vai dizendo: porque se os milagres que aconteceram aí tivessem acontecido em Sodoma e Gomorra, até eles tinham se convertido no dia do juízo final, então vocês vão ver só o que está guardado. Mas vamos voltar um pouco antes, você ainda vai continuar no capítulo 11 de São Mateus. Você vai ver ali um pouquinho antes que Jesus envia os discípulos, eles voltam contando, maravilhados, aquilo que Deus tinha feito através deles. Mas o fruto é a conversão, que seria então a leitura de ontem, que não foi proclamada porque tinha leitura própria por ser uma festa litúrgica. Que é esse trecho aí, do 20 ao 24. Corazim, Betsaida e a impenitência dessas duas cidades que viram, viveram e receberam maravilhas de Deus. Bom, depois que Jesus ameaçou com o inferno, né, ele faz um grande louvor. Então, a pequenez é o que nos faz, irmãos e irmãs, entender direito as coisas, né? Então, cidades que viveram milagres, né? Cidades que viram portentos que Sodoma e Gomorra não viram. E que Jesus, pelo menos ele concluiu, talvez ele esteja errado, acho que não, né? Se Sodoma e Gomorra tivessem visto, vivido e recebido isso, tinha mudado. Corazim, Betsaida e aquelas pequenas comunidades não mudaram. O fruto da penitência e da conversão. Mas ao mesmo tempo, Jesus tem ao redor de si os seus discípulos. Tem essa pequena multidão, junto com os 12 apóstolos, que haviam mudado e mudado muito, que haviam progredido e progredido muito. E ao mesmo tempo, Jesus já vivia e os discípulos viviam junto com Jesus a questão dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, das polêmicas, dos herodianos e tudo. Jesus ia causando amores e ódios, né? Onde Jesus passava, causava suas confusões. Então Jesus vai fazer esse louvor, Mateus 11, 25, o evangelho de hoje. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos entendidos e aos poderosos dessa terra e as revelastes aos pequeninos. Revelação. Quem é mais antigo, talvez entenda essa palavra, né? Com um pouco mais de propriedade, no tempo que você tinha uma máquina fotográfica da Kodak, da Yashica, e comprava um filme de 12, 24 ou 36 poses, né? Aí tinha que revelar a foto, não é isso? Então tirava a foto, pegava o filme e ficava colocando contra a luz para tentar ver, né? E tem gente que tem foto que não revelou até hoje. De vez em quando você visita a casa de um ou outro aí mais bem idoso, aí eles querem contar a história do passado, né? Aí eles vão lá, abrem uma caixa de sapato, ali tem agulha, ali tem linha, não é isso? Ali tem pedaço de fita, que a gente não sabe o que é aquilo. E ali vai ter não só aquelas uma que você colocava o binoclinho e via, lá da Aparecida do Norte, mas resto de filme fotográfico até hoje. Ainda fala assim, vem cá, padre, para você ver como é que era o meu pai.
e bota lá contra a luz, né? Aí você ainda tem que falar, nossa, você lembra muito seu pai mesmo, né? Ou seja, aquilo está num véu, você não enxerga direito. Então você ia lá e revelava a foto, tirava do véu, e aí ficava claro as coisas. Jesus está dizendo, eu te louvo, Pai, porque o Senhor esconde estas coisas. A quem se tem, né, por sábio, por entendido, por grande. Gente, você imagina quantos e quantos, ao ouvir Jesus, ficavam com aquela cara de nojo, né? Às vezes o padre está fazendo homilia, tem gente que fica assim. Você olha e fala, miserável, né? O que a tua mulher reclama do você, nem você sabe, né? Você olha e fala assim, mas é uma tranqueirinha. O teu pai está para te jogar fora, tua mãe já não tem mal o que fazer com você, mas ela está lá toda. Você imagina Jesus, né, fazendo o sermão da montanha, fazendo as suas pregações, né? E o que tinha de gente que escutava Jesus assim, com cara de, ai, nada a ver. O sujeito se tem por sábio, por entendido, né? E Jesus está dizendo, Deus esconde essas coisas, porque Ele viu os discípulos na alegria, na prontidão, na disponibilidade, e via tantos ainda amarrados, pesados com as coisas, e Jesus está dizendo, Deus esconde. Deus não termina de tirar o véu, né, da cabeça, do olhar, da vida, de quem é sábio e entendido aos próprios olhos, ou quer ser sábio e entendido dessa sabedoria e entendimento dos herodianos e dos fariseus. Quantas pessoas no fundo escolheram buscar e ter ou serem tidas por sábias e entendidas ao olhar de gente que é totalmente o oposto do evangelho? Essa é uma escolha que você faz também. Você quer o aplauso de quem? Você quer que quem fique babando por você e falando, nossa, que pessoa. Tem gente de todo jeito e a gente agrada a quem quer também. E Jesus está dizendo que essas coisas do reino, a conversão, essas coisas do reino, que é o próprio Jesus, está escondido aos sábios entendidos, mas Deus revelou, porque tem uma graça aqui, não é só esforço humano, é Deus que completa uma postura humana diante dele. Revelaste, tiraste o véu a esses pequeninos, porque na prática, meus irmãos, até hoje, quem é que de fato anda junto com Jesus? Só quem é pequenino. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer, eu não entendo por que vocês são tão malas sem alça, estavam começando a ficar, né, os coríntios. Lá quando São Paulo vai dizendo, olhai como Deus faz as coisas, Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para esse mundo, para confundir as coisas sábias. Aí diz assim, vede, irmãos, entre vós não existem muitos ricos, nem sábios, doutores e entendidos das coisas desse mundo, um ou outro só que é. A grande maioria de vocês eram o quê? São o quê? Gente que passa até desapercebida. E isso sempre foi e sempre será assim. A igreja é um catadão, é um ajuntamento de gente comum. Deus suscita um ou outro um pouquinho fora da curva assim, que é para agregar um pouco, as aptidões humanas importam e ajudam. Mas o que é uma comunidade? O que é uma paróquia? É a soma de um monte de gente que é pequenino, no sentido às vezes até humano mesmo. Porque parece que quem humanamente não é tão pequenino, não sei, parece que olha para nós e fala assim, eu tenho mais do que fazer do que ficar embolado no meio desse povo que reza. Essa que é a verdade. Mas esse ser pequenino é, sobretudo, né, uma postura da alma humana. Porque, de fato, também, graças a Deus, existem pessoas de profunda cultura, sabedoria humana, potencial humano muito grande que são pequeninos. Como também existe um monte de gente que, humanamente falando, é muito pequenino e é chato, é presunçoso, é dodói, é arrogante de si, né? A humildade não é uma condição social, a humildade é uma virtude. Que, verdade seja dita, às vezes é facilitada pelas condições humanas, atrapalhada pelas condições humanas. Cada virtude nossa é ajudada ou atrapalhada por coisas muito humanas mesmo. Mas a virtude é algo da alma. Então, ser pequenino diante de Deus. E muitas pessoas, na sua grandeza, passaram a ser pequeninos pela experiência da própria miséria, do próprio limite,
Meu Deus, tão rico que eu sou, se não é Nossa Senhora interceder, meu menino tinha morrido, né? Tão poderoso que eu sou, tão rico que fiquei, tão estudado que eu sou. Não fosse aquela missa, não fosse aquele padre, não fosse aquele acampamento, não fosse ter, né, me agarrado com São José, tal coisa não tinha saído bem. Aí a pessoa fica pequenina, ou seja, ela fica do tamanho certo diante de Deus. Porque diante de Deus, todos são pequeninos, né? É isso que a gente não pode deixar de saber. Mas veja, Jesus está dizendo que ele revela, ele tira um véu. E se descortina então um mundo, um horizonte de um saber da fé, que redimensiona a nossa vida, que nos coloca em outra postura, né? E que nos ajuda a ler as coisas do jeito certo. A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías está falando ali, Deus puxando a orelha através de Isaías, fazendo uma profecia pesada a respeito do Assur. Isaías 10:5, ai do Assur, né? Eu o escolhi, eu o levantei, mas ele não pensa assim, versículo 7. Olha que interessante. Esse Assur aqui ficou grande, e ele cumpriu com um papel dentro da providência de Deus. Esse Assur nem era lá muito de Deus, mas enfim. E o Assur não ficou pequenino diante de Deus. Olha lá o que diz o versículo 7, Isaías 10:7. Mas ele não pensava assim. Seu propósito não era esse. E aqui está o segredo de tudo na vida. De tudo. Deus olha para você, Deus olha para mim, né? Deus Pai. Aí Deus chama os anjos, os santos, né? São Miguel Arcanjo, ó, mês que vem já começa, hein? Quaresma São Miguel. Fala, Miguel, vem cá. Olha lá, Padre Mário, né? Olha lá, Dona Maria. Olha lá, Cremilda, né? Olha lá, Felisberto. Olha só. Eu peguei e fiz assim, 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 assado por ele, para isso, 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 isso. Aí está lá Nossa Senhora olhando para Deus, está lá São Miguel olhando para Deus, São José olhando para Deus, Deus contando a sua história, a minha história. Aí ele pega e fala a frase mais triste que pode ser dita sobre um ser humano. Diz assim, mas ele, viu São Miguel, ele não pensava assim. Seu propósito não era esse. Aqui está, gente, a salvação e a condenação. E aqui está o que é conversão. A gente fala tanto de conversão. O que é essa tal? Quem é essa senhora chamada conversão? Está aqui, ó. Mas ele não pensava assim. Pronto, é o desconvertido ou o não convertido ainda. Deus age, Deus entra nas nossas vidas, mas eu não penso assim, eu não penso que é para isso. Esse pensar diferente de Deus. É aqui que está a conversão, a desconversão ou a conversão necessária. Pensar como Deus pensa. Olhar como Deus olha. Isso é conversão. É por isso que para muitas pessoas a fé é algo pesado. Porque tem muita gente que não está fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas certas e está como? Está triste, está cansado, está com a língua de fora. Eu não aguento mais. O cristianismo é um fardo, o catolicismo é uma coisa antiquada, mas, né, se não fizer, né, vai para o inferno, né? Esse bando de cristão azedo, aguado, cansado, pessimista, desmotivado, que não tem vibração, que não tem sal, que nunca evangelizou ninguém, que não se anima de dividir Jesus com ninguém, que não tem coragem de pegar uma homilia e mandar no zap dos outros, nada, nada, a pessoa não tem nada. Mas aí você olha, é quase que ilibado. É um chuchu, né? É um chuchu. Sim, é uma coisinha. Mas é sem sal, é aguado. Por quê? Porque, meu querido, você pode passar a vida inteirinha na religião fazendo tudo que Deus manda por medo dele. E uma certa dose de medo de Deus é importante. Jesus mesmo falou, não tema quem mata o corpo, temam antes aquele que pode jogar a tua alma no inferno. Ele está falando de Deus. É bom ter medo, o dom do temor. Mas veja, quando eu não penso como Deus pensa, eu obedeço sem alegria, eu obedeço sem fruto, eu obedeço sem profundidade, eu obedeço e não produzo virtude. É possível fazer algo e não se apropriar do algo, igual um robozinho. É que você não gosta de assistir Chaves, por isso que você tem essa cara aí de quem é difícil conviver. Mas aquela piadinha do Chaves, né? Chaves? Sim, querido professor. Me responda. Eu tenho 4 laranjas.
como uma, quantas me restam? Ah, professor, é muito fácil, pergunta outra coisa. Sim, Chavinho, é fácil, mas primeiro me responda isso. Ah, mas isso é muito fácil, pergunte outra coisa. Sim, Chaves, mas primeiro isso. Tenho 4 laranjas, como uma, quantas me restam? Ah, mas o senhor tem 4 laranjas e come uma. Sim. Quantas sobram, Chaves? Ah, muito fácil, pergunte outra. Chaves, primeiro me responda isso. O senhor tem 4 laranjas? Sim. Aí o senhor vai comer uma. Isso. Quantas sobram? Sim, Chaves. Quantas sobram, Chaves? 4 com... Ah, eu sabia essa com maçãs. Aí passa a vida inteira. Se eu tenho 4 maçãs, como uma, quantas sobram? 3. Vamos mudar de maçã para... Ah, eu não sei fazer isso aí, eu não sei fazer. Percebe? Tem gente que passa a vida assim diante de Deus. Porque não pensa como Deus pensa. Então que bom que você tenha, que eu tenho, né? Temor a Deus e medo de ir para o inferno. Erga a mão para eu ver, então. Só quem tem muito medo de ir para o inferno. Deus me livre e guarde para o inferno. Mas, meu irmão, a fé nos foi dada não só para a gente sentir medo do inferno. A fé nos foi dada para nos libertar de nós mesmos. Nos libertar de tantas coisas. E sabermos que 4 laranjas menos uma são 3 laranjas docinhas. A delícia. Dá para fazer suco, você bate com um gelinho. Ai, Jesus, que delícia. Isso é a fé. Mas olha lá, mas ele não pensava assim. Então existe um processo em nós de revelação de Deus e das coisas de Deus em nós. Nós precisamos ser pequeninos diante de Deus, né? E ele vai se revelando. E aqui está então o que é a conversão. Quando o assunto é casamento, Deus olha às vezes para a terra e olha para quem é casado. E Deus pensa algo sobre o matrimônio. Não é isso? Deus pensa algo sobre você, a sua esposa, você e o seu marido, e o papel de cada um na vida do outro, nessa etapa da vida em que vocês estão. E você está lá fiel, amarrado no toco. Não é verdade? A senhora está lá, né, como uma escrava com os olhos fitos na mão do seu Senhor, já há quase 50 anos, né? Mas amarga, azeda, depressiva, ele distante, magoado e ferido. Por quê? Porque está ali, às vezes nem está fazendo o que é errado, mas ele não pensa assim. Deus pensa que você é a tampa certa dessa panelinha de ignorância, de teimosia, mas que tem lá suas qualidades. É assim que Deus pensa, que você com a sua docilidade, com a sua oração, completa um pouco desse homem esforçado, porém um tanto quanto meio bruto, simprão, né? É assim que Deus te pensa na vida dele. Mas a senhora se pensa como? A escrava velha aqui. Isso, filha, casa para você ver. Depois você conta para a mãe. Casa. Ô, minha senhora, se pensasse como Deus pensava, parava até de tomar remédio. E o mesmo vale para os homens também, que reclamam das mulheres. Padre, mas ela fala demais. Tudo ela tem medo. Eu não posso dividir as coisas, que desbanca chorar. E Deus te olha como aquele que para ela, nessa etapa que vocês estão, é sinal de um Deus que é proteção, amor gratuito, que vê para além das aparências, até porque a aparência dela está bem acabadinha, né? Mas Deus na fidelidade, gratuidade, é assim que Deus te vê, mas não é assim que Ele se vê. Ele não pensa assim, Ele pensa, o que eu fiz da minha vida? Se eu soubesse antes o que sei agora, teria ido embora antes do final. Nananana. Mas Ele não pensa assim. Pensar como Deus pensa, não é? Um padre, quando vai para uma paróquia, chega lá, às vezes a paróquia não é muito animadora. Meu Deus, o bispo me castigou, o que eu vim fazer nesse fim de mundo? Mas como é que Deus pensa a mesma coisa? Deus pensa assim, nossa, você é tão novo, né? Não tem mais nada para fazer da vida, vai trabalhar, muda as coisas então, vai para cima, filho, garra que é teu. Pensar como Deus pensa. E isso é algo que muitas vezes contraria, tromba, com esse meu saber presunçosinho. Gente, a vida tem um mistério que nos escapa, não é verdade? Está lá no profeta Isaías. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos. Está o meu saber tão acima do teu, como o céu acima da terra. Existe uma dimensão da vida que eu não sei. E porque não sei, não preciso ficar nem depressivo, nem irado. Eu só não sei. E tudo que eu não sei, Deus sabe e sabe com amor, sabe com providência
e sabe com propósito e destino. Tudo que eu não sei, Deus sabe, e Ele o sabe numa perspectiva de amor, de providência, de destino, porque o caminho dele está tão acima do meu como o céu da terra. Jeremias 33, 31 ali, né? Eu é que sei, você não sabe, dos meus sonhos e desígnios para vós, do meu projeto para vós, projeto de vida, não de morte, de alegria, não de tristeza, de prosperidade, não de desgraça. Eu é que sei. Então a gente vai se abandonando um pouquinho nessa nuvem do não saber das coisas, né? E Deus vai conduzindo a nossa vida. Agora, se a gente é tomado desse jeitinho enjoado de ser, e se tudo que eu não sei ou contraria o meu saber me irrita ou me amedronta, a vida fica muito curta. A vida fica muito curta. E aí o inferno começa aqui mesmo. Termina lá, né, nos quintos. Os quintos dos infernos. Mas e os primeiros dos infernos está onde? Para muitas pessoas já está nessa vida. Então, consentir com o saber de Deus, essa humildade, né? Aí versículo 15 lá do Isaías 10, 15 diz assim: mas acaso, é Deus perguntando, gloria-se o machado em detrimento da mão do lenhador que corta? Quem que é mais importante, o machado ou o lenhador? Imaginou o machado agora achar que, né, ele é mais importante que o lenhador? Imagina uma bola de futebol achar que ela é mais importante que o pé do sujeito que chuta? Tem sentido isso? Mas nós, queridos, muitas vezes fazemos isso. A gente se arroga das coisas que a gente produz, das coisas que a gente alcança. Mas a gente pôde suar tanto a camisa assim, gastar tanto a inteligência, e até que a gente consegue, né? Mas quem foi que nos deu essa inteligência? Quem foi que nos deu essa força moral de saber esperar, economizar dinheiro? Não é assim? Quem foi que nos deu uma luz interior para entender o que tanta gente não entende? Tanta gente batendo cabeça, por exemplo, com dinheiro. Na tua família deve ter, perto de você deve ter. Você fala, gente, mas vive devendo, vive não sei o quê, não consegue se organizar. Aí você pega e fala assim, eu não, padre. Eu não tenho luxo, para mim, não tem esse negócio de marca. Eu não tenho essas coisas. Eu, graças a Deus, sou organizado, eu não devo nada para ninguém. Eu juntei, comprei, paguei. Parabéns, graças a Deus. Eu sei que isso te custou algum esforço. Mas quem foi que te deu esse pino a mais que a tua cunhada não tem na cabeça? Quem foi que te deu essa dosezinha de juízo que o teu irmão não tem? É Deus quem dá, é a gente que gasta, é verdade, é a gente que exercita. Mas a matéria-prima quem deu? Deus. Ou você não acha um mistério você ser essa pessoa incrível que você é? Você só acha que é esforço? É um esforço em cima de uma graça. Você nunca contemplou esses mistérios? Você nunca parou para pensar e aceitar que sem explicação, né? A gente não sabe o porquê nem como, mas você já reparou como tem gente rasa? Como tem gente que, assim, não adianta você pedir mais que aquilo. E como a gente sofre com isso, né? Quando você pega a BR, você vai andar de carro, você vai para Moarama, onde você for aí, você está lá 80, 100, 120. E sobretudo nessa nossa região, de vez em quando tem uns tratorzão, né? Dependendo da época. Aqueles que pegam pista e meia. Aqueles bichão que andam assim, né? 20 por hora, 25 por hora. Aí você fica atrás daquilo e ele começa a te atrasar. Aí você começa a ficar irritado. Porque está atrasando você, né? Adianta você ficar buzinando para uma pá colheitadeira dessa andar mais rápido? Ela não consegue andar mais rápido. Ela é aquilo ali, ela anda 20 por hora. Aí a pessoa fica, bem, bem. Filho, ultrapassa e vai. Tem sentido você exigir que um trator ande a 80, 100 por hora? Ele não anda nessa velocidade. Eu acho que você e eu já encontramos e nos deparamos com pessoas que são um trator, dentro desse exemplo. Eles andam a 20 por hora na estrada da vida. E a gente fica lá, e às vezes, por que não vai mais rápido? Olha eu indo, por que não vai? E talvez eu acho que você constatou, olhe com muita honestidade, com muita verdade para pessoas. Isso não é ser preconceituoso, nem ser arrogante. Isso é uma graça. Você olha, e às vezes você ama de paixão. Mas é um tratorzão, não vai mais rápido que isso, não consegue entender mais do que já entende, tá bom assim. E às vezes a gente se arroga de ser mais profundo,
E às vezes somos mesmo mais profundos que muitas pessoas. Às vezes somos mesmo mais rápidos e ligeiros do que muitas pessoas. E isso é graça. Isso é graça. Quem é que deu isso a nós? E sim, se você não acolher e não trabalhar em cima, não adianta de nada. Mas depois de tudo muito bem trabalhado, reconheça quem foi que deu essa graça. É Deus que dá essa graça. E aí vamos voltar para o Evangelho. Sim, Pai, versículo 26, Mateus 11, 26. Porque assim foi do teu agrado, essa é a disposição de Deus, se revelar a quem é pequenino diante de Deus. E tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora, para conhecer a Deus, Jesus tem que revelar a Deus. E aí Jesus diz, e a quem eu quiser revelar. Meus irmãos, será que existe alguém ao qual Jesus não quer revelar a Deus? Claro que não. Ele quer revelar a todos. Jesus quer revelar a Deus a todos, porque é esse mesmo Jesus que conta, o semeador saiu a semear e jogou a semente para tudo que foi lado. Até onde nem tinha terra, ele jogou a sua semente. Veja, Jesus está todo dia, o dia inteiro, na vida de cada um de nós, querendo revelar o Pai, revelar a Deus. E hoje é dia de Santo Inácio, né? E seus companheiros mártires, Inácio de Azevedo, Padre Inácio de Azevedo. Ele nasceu em Portugal, numa família nobre, com 22 anos de idade já era jesuíta, e aos 40 anos de idade foi enviado para o Brasil, lá no século XVI ainda, anos 1500, final dos anos 1500. Ele veio ao Brasil e aqui ele ficou 2 anos, né? E depois de 2 anos aqui ele tomou uma decisão, voltar para Portugal. Então vamos imaginar o que era o Brasil nos anos 1580, 1590. E ele chegou aqui com alguns poucos padres, né? E depois de 2 anos ele quer voltar a Portugal. Para quê? Ele volta a Portugal para conseguir em Portugal, sobretudo entre os jesuítas, que era a congregação dele, que era muito numerosa, conseguir mais jovens, ainda seminaristas, que viessem terminar esse tempo de preparação para o sacerdócio no Brasil. Passado 1 ano e pouco, ele consegue organizar de novo uma nova expedição, e essa então definitiva ao Brasil. Eles viriam ao Brasil para nunca mais voltar para sua terra, para Portugal, e naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha telefone, não tinha nada. Então ele volta, ele e mais 32 portugueses, 33 com ele, né? E 8 espanhóis. E chegando próximo ao Brasil, são interceptados por piratas, né? Calvinistas, que os matam em alto mar. Os 40 mártires do Brasil, que nem aqui pisaram, mas vieram no intuito de evangelizar. Agora vamos pensar, o que faz alguém escolher isso para a própria vida? O que faz alguém escolher esse caminho para si mesmo? O que faz alguém ser atraído por isso? E o que faz alguém ser tão livre desse mundo? Portuguesezinhos, espanhóizinhos de 20 e poucos anos, né? Que já tinham dado um passo muito interessante na vida, já eram religiosos, alguns padres, outros quase padres. Então já destoou de 95%. Mas o que faz dentro desse grupo esses entrarem num barco, num navio? A gente fala navio, fica com essa imagem de navio que tem no porto hoje. Pensa o que era um navio há 500 anos atrás, gente, né? Qual era o tamanho e a segurança daquele negócio, né? Entrar para ficar mais de mês no mar, para vir para um lugar chamado Brasil, para nunca mais voltar para casa. De onde vem essa liberdade? Ou se você quiser, essa loucura, vai lá, como você quiser. Mas de onde vem isso? A não ser de uma revelação profunda do que é a vida, do que é o céu, do que vale a pena, do quanto custa, do quanto Jesus vale. E aí, olhando então hoje para o testemunho desses que foram assassinados dentro de um barco antes de chegar no Brasil, né? Olhemos, irmãos e irmãs, para as nossas vidas e peçamos nós também que Jesus nos revele o Pai e tire o véu da nossa cabeça. Sabe, quando a gente vê a história de um santo, de uma santa, quando a gente vê a história dos mártires, isso é para nos animar, isso é para nos motivar, mas isso também é para nos questionar. O que tem nos amarrado? O que tem nos pesado?
Por que temos chorado? Por que estamos sem sono? Por que estamos bravos? O que nos move? Quando a gente escuta essas histórias, e por óbvio eu sei que você escuta e não pensa, ai, que bando de doido. Eu sei que você não é dessa laia nem desse tipo, né? Quando você escuta essas histórias, eu sei que você fala, ai, que lindo. Certo? E essa história que é tão linda. O que que isso nos fala? O que que isso nos questiona? Sobretudo com o evangelho de hoje, né? Os pequeninos, essa revelação. Existe, meus irmãos, para a nossa vida, já nessa vida, um grau de liberdade, de impulso, de alegria, que só quem é pequenino aos olhos de Deus pode receber. Senão a gente passa a vida aqui escravo. Senão a gente passa a vida aqui atormentado e atormentando. Porque a gente chama de precioso. Porque a gente tem por imprescindível aquilo que aos olhos de Deus não tem valor nenhum. E se aos olhos de Deus não tem valor nenhum, aos meus olhos também não devia ter valor algum. Mas ele não pensava assim, né, Assur? Então que Deus nos liberte desse Assur que vai dentro de nós e nos dê a graça da pequenez e da humildade. Se você quer subir um degrau na sua vida espiritual e ter uma ferramenta que realmente facilite seu entendimento, eu deixei o link oficial aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É um investimento que você faz na sua maior prioridade, sua caminhada com Cristo. Clica lá para conferir os detalhes.